Porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Ministério Pão Vivo, dentro de nosso canal Gotinhas da Verdade. Hoje, nós não temos um tema propriamente dito, isto como nos demais vídeos, mas estaremos concluindo aquilo que a gente já vem falando há alguns dias, o tempo dos gentios e a plenitude dos gentios, visto que estes dois assuntos têm uma relevância enorme dentro daquilo que nós estamos estudando as 70 semanas de Daniel. Então, achei por bem falarmos um pouquinho sobre o tempo dos gentios e a plenitude dos gentios. Nesta conclusão, a gente recapitula alguma coisa e a gente retorna logo às 70 semanas para a conclusão da última semana, da 70ª semana. Bem, a gente aprendeu que tempo dos gentios é algo de caráter político, de caráter administrativo, que teve seu início entre os anos 580 a 605. Naquele período, naquele tempo, quando Israel perdeu o reino, quando inaugurou-se, então, um novo tempo de governo. Até ali, o governo teocrático, o governo de Deus, através de seu povo escolhido, Israel. E de lá para cá, as nações se apoderaram do mundo. Quando se fala em impérios, são aqueles domínios políticos que não se contentavam em governar suas respectivas cidades e partiam para a conquista de outras nações. Então, formou-se os chamados impérios, que o livro de Daniel trata de modo literal. Passado este tempo, ou seja, passado o tempo anunciado pelos profetas, o próprio Jesus falou desse tempo em Lucas 21, verso 24. É interessante que Jesus fala do tempo dos gentios e fala também que esse tempo terminaria, que as nações, que Jerusalém principalmente, seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completassem. Então, o que a gente aprendeu, e repito aqui, é que tanto o tempo dos gentios
tem o seu final como a plenitude dos gentios. Mas entendamos, plenitude dos gentios, nada a ver com governos, nada a ver com ideologias governamentais, mas sim com área espiritual. Deus, que tratou desde os primórdios, digamos desde Abraão, ele tratou da formação de uma nação com o chamado de um homem, Abraão, e é ali em Abraão que tudo começa dentro do propósito espiritual de Deus. E foi a nação de Israel a base. É dali que surgiu quem? Surgiu primeiro a promessa do Messias, a promessa da vinda do Salvador. E o Salvador veio, e o Salvador morreu pelos homens, pelos judeus e pelos gentios. Morreu crucificado, ressuscitou, subiu aos céus, prometeu antes de subir que voltaria e, além da promessa dele, enquanto ele subia ao céu, 2 anjos desceram e repetiram a promessa. Disseram para os discípulos: porque estáis com seus olhares fixos ou fitos nas alturas? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de voltar. Então, a pregação começa. Mas que surpresa! Os judeus, Israel, o povo escolhido, embora multidões aceitaram, grande parte do povo aceitou, mas a maioria rejeitou. É bom lembrar que as coisas tiveram uma distinção, houve uma distinção tão grande entre gentios e judeus, que Deus chegou a dizer para o apóstolo Paulo, assim que ele se converteu e a perseguição contra ele começou, Deus já avisou para ele: eu te levarei para os gentios, porque aqui não aceitarão o teu testemunho, a tua pregação. E Paulo, mais tarde, ele mesmo se declara apóstolo e pregador para os gentios. E então, Deus se encarrega de algo que parece um contraste. Olhando de modo natural, a gente pensa que os judeus não creram, não aceitaram Jesus por uma incredulidade nata de seus corações, mas isto não é verdade. O próprio Deus endureceu o coração dos gentios,
Por isso, Paulo fala: não quero, pois, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não tenham orgulho, porque o endurecimento veio em parte, olha aí, veio em parte sobre Israel, para que os gentios sejam salvos. E este endurecimento, que é um mistério, vai durar até que a plenitude dos gentios seja concluída, até que entre a plenitude dos gentios. Então, concluindo o tempo dos gentios, o tempo dos governantes das nações, gentios, gentílicas, irá encerrar-se com a volta de Jesus, quando ele vai instalar o seu reino de paz. E o tempo dos gentios vai terminar também quando o número, aquele número que Deus tem na sua contabilidade, se completar. Aí então os judeus se voltarão para Deus e tudo vai se concretizar quando Jesus voltar, com a instalação de seu reino. A gente, como já anunciamos, estamos falando, repetindo já em alguns vídeos o tema, tempo dos gentios e plenitude dos gentios, pois tudo isto é algo relevante dentro da história da redenção. E agora a gente volta a falar nos próximos vídeos sobre a semana de número 70. Fiquem, pois, a bênção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.